Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade. Caminho para a iniciação. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui novamente para o nosso encontro Caminho para a Iniciação. Dou aí boas-vindas, aí, um abraço para o nosso Carlos Antônio, Eduardo, é isso? A Daniela, é isso? Que estão aqui presentes, né? Nos bastidores. Mas, então, estamos aqui, né? No nosso novo encontro hoje, né? Dia 13 de março, né? E sempre explicando que o nosso encontro denomina-se Caminho para a Iniciação. Né? O caminho preparatório para aqueles que desejarem entrar para o estudo profundo do conhecimento iniciático, então entre para o caminho da iniciação. Agora, como é que se faz para entrar no caminho da iniciação? É necessário filiar-se a uma escola iniciática. Então, nós sugerimos que aqueles que estiverem interessados filiem-se à Sociedade Brasileira de Eubiose. Inclusive, nós vamos começar agora em abril o chamado Grau Peregrino. Aliás, o próprio nosso irmão Eduardo deve ter aí o Carlos deve ter aí a imagem, né, do curso Grau Peregrino. Isso, então, folder. Em abril, o folder, né? Em abril, nós vamos começar justamente o Grau Peregrino, que é o primeiro grau de entrada. Aí está. Departamento de São Paulo, é isso? Esse grau é feito em conjunto com o departamento da Moca, Santana, Sumaré, não é isso? Esses três departamentos. Então, em São Paulo, né? Então, em conjunto, e todos estão, então, convidados para fazer as suas inscrições. As inscrições estão abertas, né? Então, estão aí, é só fazer a inscrição de acordo com o que está aí determinado, a Sociedade Brasileira de Eubiose, não é isso? Para mais informações e inscrições, entrar em contato por e-mail de acordo com o seu bairro, né? Então aí está, mooceeubiose.com.br, santanaeubiose@eubiose.com.br ou sumaré@eubiose.com.br. De acordo com o seu bairro, você entra em contato com a Eubiose, faz a sua inscrição e começa a fazer, então, o curso peregrino, ou chamado Grau Peregrino. O que consiste? É o grau básico de entrada na Sociedade Brasileira de Eubiose. Depois tem mais 4 níveis. Mais 4 níveis, além do curso básico, né? E depois de terminado o curso básico e os 4 níveis, que são 5 níveis, né? Então, o discípulo tem a possibilidade de se filiar, né, definitivamente à Sociedade Brasileira de Eubiose, entrando para aquilo que é denominado na eubiose de série interna. O que corresponde a isso? Na série interna, então, o discípulo tem a possibilidade de frequentar as reuniões, né? Agora, evidentemente, online, né? Mas, com a graça de Deus, logo, logo teremos as nossas reuniões presenciais, assim espero, com a graça de Deus. E, então, frequentar as reuniões, né? E ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Aliás, nos próprios departamentos, pelo menos na Eubiose e na Moca, para quem é da série interna, a sala de revelações está aberta, né? Não fechou. Claro, tomando os cuidados, né, que se tem que ter para os protocolos, né, da pandemia, etc., uso de máscara, distanciamento, etc., etc. Mas as pessoas podem até ir nos departamentos, pelo menos na Moca é assim, eu acredito em outros departamentos também, e ler as revelações, etc. Então, o discípulo tem a oportunidade de ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique de Souza, tomar contato com todos esses conhecimentos, né, das apostilas, dos ensinamentos dos grandes instrutores que por aqui passaram, né, e passam, né, e evoluindo na sua trajetória evolutiva. É claro que a gente chama curso peregrino, depois mais 4 graus, mas não tem um diploma, né? O diploma é infinito, né? A pessoa não tem um diploma para ser recebido, né? O que tem é uma consagração, uma sagração, né? A pessoa é consagrada para que faça parte da Sociedade Brasileira de Eubiose de maneira eubiótica, né?
Então, mas esse estudo é infinito, é para sempre, né? Por toda a eternidade, né? Porque a evolução é eterna, né? Somente o eterno, o tátil, aquilo, o Deus, como todos chamam, sabe a finalização disso e todo o contexto, né, universal dessa evolução. Muito bem. Então, aí está esta explicação inicial, né? E devemos lembrar também, eu sempre lembro, que essas lives ficam disponíveis no YouTube, no Facebook, definitivamente. Né? Pode acessar o Facebook, ou então o Facebook, o YouTube, né? E acessar não só essas lives de sábado, mas também as lives pelo canal 3005, que são preparadas das reuniões, né? Às terças-feiras. Toda terça-feira nós temos reuniões, lives, né? E a cada terça-feira é enfocado um assunto específico, né? De uma diversidade muito grande de assuntos, então estão todos convidados, né? Terça e sábado a participarem do canal 3005, né? Então é assim. Eu devo dizer também que faz tempo que eu não falo isso aqui, né? Eu publiquei aqui no ano passado esse livro aqui, A Aurora dos Deuses no Braço de Órion, com quase 600 páginas, editado pela editora Lura Editorial, né? Então, o contato pode ser feito isso, através da editora Lura, para a compra do livro, ou então, como está colocado aqui no chat, né? Aí temos a livro físico, Aurora dos Deuses no Braço de Órion, né? É só acessar a Amazon, né? Então, aqui, HTTPS, Amazon, todo o endereço aqui, pode ser adquirido como livro físico, a pessoa recebe como livro físico, ou então pode ser através do e-book, né? E-book. Então, a pessoa adquire o direito de ler o livro de maneira virtual. Então, aí está essa importante mensagem para os nossos irmãos. Então, nós vamos continuar aqui a nossa abordagem, né? Vamos continuar a nossa abordagem, né, desses assuntos, né? Aqui eu estou seguindo aqui justamente nesses últimos aqui a doutrina secreta, né? Doutrina secreta de Helena Petrova Blavatsky, justamente aqui justamente o volume 1, Cosmogênese. Então, significa seguindo a ciência iniciática das idades, exatamente, sem desviar 1 milímetro nem para lá nem para cá, seguindo exatamente. Né? E vamos comentando, né, as informações que Blavatsky nos passa. Né? Veja bem, isso só na introdução. Nós estamos apenas fazendo comentários a respeito de ideias e comentários que a Helena Blavatsky nos dá na introdução do primeiro livro, Cosmogênese. Nós ainda vamos entrar na consideração do próprio livro, em Cosmogênese, depois Antropogênese, e depois vamos entrar também na questão da eubiose, né, proximamente, né? Coincidentemente, agora com o lançamento do curso Peregrino, eu também vou começar a falar sobre a eubiose, né? A estrutura da eubiose, a história, a biografia do nosso mestre, o professor Henrique de Souza, né? Proximamente, né? Logo na altura do início do Peregrino, justamente em abril, nós vamos começar a nos aprofundar nos assuntos relativamente à eubiose. Então, aqui nós vamos ver aqui uma informação importante de Helena Petrovna Blavatsky. Veja bem, olha só que importante ela nos diz aqui, continuando as nossas considerações que nós temos observado, né, nos nossos encontros. Então, a Blavatsky afirma o seguinte, olha só, no século XX, algum discípulo mais bem informado e com qualidades muito superiores poderá ser enviado pelos mestres da sabedoria para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência humana, uma ciência chamada Gupta Vidya. Olha só. E de que, assim, como as nascentes do Nilo outrora envoltas em mistério, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas permaneceu esquecida e perdida para a humanidade durante séculos, mas foi, afinal, encontrada. É claro que, se nós analisarmos bem essa informação de HPB, quando ela fala que algum discípulo pode ser enviado pelos mestres, é claro que esse discípulo, na verdade, nós todos,
Nós todos somos discípulos, né? Mesmo os grandes mestres são discípulos também do Eterno, né? Discípulos da sabedoria do Eterno, né? Não, não, nós nunca deixamos de ser peregrinos. Eu quero dizer o seguinte, veja bem, nós fazemos o peregrino para entrar na eubiose, né? Mas, na verdade, nós continuamos sempre a ser peregrinos, peregrinos da vida, peregrinos do universo. Estamos peregrinando pelo universo, pelo cosmos, em busca do nosso conhecimento transcendental, da nossa própria natureza interna, né? Então, quando a HPB, isso é o que eu quero dizer aqui, né? Neste momento, quando a HPB diz que no século XX, alguém, um mestre muito mais bem informado e com qualidades muito superiores, poderá ser enviado para dar provas definitivas e irrefutáveis de que existe uma ciência chamada Gupta Vidya, é claro que nós, a eubiose, entendemos que ela estava se referindo, né? Ela não citou o nome, né? Mas estava se referindo ao nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, né? E quando ela escreveu isso, o nosso mestre já havia nascido, né? Já havia nascido. O nosso mestre nasceu em 1883, né? Ele era bem... Quando ela falou isso, o nosso mestre ainda era um menininho, né? Né? Mas ele somente se tornaria adulto e iria fazer o seu trabalho no século XX, porque ela falou isso no século XIX. Então, nós entendemos, então, que ela estava se referindo de maneira bastante, assim, superficial, né? Mas de maneira profunda, no sentido iniciático, né? De que o nosso mestre estava se preparando, e já estava na face da Terra, para vir dar continuidade, né? Então, ela fala assim, então, repetindo, né? E de que assim como as nascentes do Nilo, outrora envoltas em mistério, a fonte de todas as religiões e filosofias atualmente conhecidas, permaneceu esquecida e perdida para a humanidade durante séculos, mas foi afinal encontrada. Então ela repete, evidentemente, a questão do Egito, né? A questão do conhecimento do Egito. E nós vamos ver, o nosso mestre, justamente, tem as suas raízes no Egito. Na verdade, em vidas anteriores, ele viveu no Egito, em fraternidade do Egito. Ele viveu já no Oriente também, né? Em vidas anteriores, ele viveu no Oriente, distante, depois, mais recentemente, no Egito, correspondentemente ao trópico de Câncer, nós estamos no trópico Capricórnio, né? Então, justamente o trópico, referentemente ao hemisfério norte, né? E agora tudo foi transferido na altura do trópico de Capricórnio, aqui justamente, onde que passa justamente na cidade de São Paulo e na região do sul mineira e assim por diante. Então, ela diz que aquele conhecimento, ela diz nesse texto, que aquele conhecimento antigo que foi esquecido vai ser finalmente trazido novamente para o estudo do ser humano. Isso que é importante, né? O Egito, vamos relembrar, o Egito, na verdade, ele passou por uma fase e ainda está numa fase de amortecimento da sua atividade, né? Pelo menos, não digo no mundo espiritual, mas na vida física objetiva passou por isso, né? Quando foi que aconteceu isso? Com a saída de Moisés do Egito. É isso? Moisés sai, o povo hebreu vai para o Egito, né? Vive lá um certo tempo, depois nasce Moisés, e Moisés traz o seu povo hebreu, né? Fica 40 anos peregrinando pela Península Arábica e até ir para a Terra Prometida, não é isso? Mas é claro que ele trouxe do Egito para a Terra Prometida uma noção muito forte do monoteísmo, estabelecido no Egito por Akhenaton, isso, o Cunaton, o Amenófis IV, né? É claro que no Egito não sobreviveu essa ideia do monoteísmo. Os sacerdotes, inconformados com a perda do seu poder, que eles tinham no politeísmo, eles acabaram destruindo o monoteísmo de Cunaton, que é o verdadeiro. Mas Moisés, que foi um iniciado egípcio, ele iniciou-se no Egito. Ele tinha conhecimento de magia, de ciência iniciática, de conhecimento profundo das coisas, né? Ele foi um iniciado, né? Ele trouxe essa noção do conhecimento do monoteísmo para a região de Israel, né? Israel, né? Com o seu povo. É claro que
Muitos podem dizer, mas Abraão era monoteísta. Era monoteísta, claro, claro. Ele até cita Melquisedeque, né? Melquisedeque. Mas o primeiro a escrever sobre o monoteísmo foi o Moisés. Abraão nada escreveu. É isso? Então, se Moisés não tivesse escrito, Abraão não seria conhecido. Então, é isso que eu quero dizer, encerrando essa fase especial desse nosso raciocínio baseado em HPB. Com a saída de Moisés com o seu povo do Egito, o que aconteceu com o Egito? O Egito perdeu a sua estruturação espiritual. É como se fosse um saco, né? Aquele saco esvaziou. Tornou-se um saco vazio. É impressionante isso. A história não cita isso. Eu nunca li isso num livro de história acadêmica. Veja bem o que eu estou dizendo, hein? Eu nunca li esse fato que eu estou falando num livro de história acadêmica. Mas isso a gente percebe através da filosofia transcendental cósmica, da ciência inicial das idades. Quando Moisés sai do Egito, o Egito fenece, o Egito encolhe. O último grande rei que existiu no Egito foi Ramsés II, justamente o irmão de Moisés. Aliás, o irmão, porque Moisés era um filho adotado, né? Ele não era filho do faraó. O Ramsés era filho, geneticamente falando, do faraó. Mas Moisés era um filho adotado, mas era irmão adotivo do Ramsés. Né? Mas o Ramsés II foi o último rei com poder que houve no Egito. Depois desse tempo, o Império Egípcio, houve uma decadência do Império Egípcio. Tornou-se escravo dos hititas. Aí a gente pode ver nos livros de história, né? O Egito caiu, foi caindo, foi tornando-se escravo dos outros povos, perdeu aquela preponderância, até que os últimos grandes reis, né, o mandatário do Egito, foi justamente Marco Antônio e Cleópatra. Né? Marco Antônio, o último. Otávio foi lá, Otávio de Roma foi lá, venceu as forças de Marco Antônio e Cleópatra, né? Marco Antônio se matou, Cleópatra se matou, etc. Aí, então, Roma dominou o Egito. Por quanto tempo? Por 700 anos. Veja bem, o Egito ficou submetido a Roma durante 700 anos. Somente o Egito conseguiu libertar de Roma quando Roma sofreu isso que a ciência chama de barbarização. Foi invadida pelos bárbaros. Né? Isso aí, então, é uma coisa interessante. Né? Então, houve a queda do Império Romano, né? Que a gente chama de invasão dos bárbaros. Né? Então, aí o Egito libertou-se dos romanos, mas continuou sendo escravo de outros povos. Isso a gente pode, quem está na história pode fazer essa pesquisa e perceber. E o último processo de dominação que o Egito teve, né? Foi dominado pela França. Né? O próprio Napoleão esteve lá na França, visitou a Esfinge, visitou as grandes pirâmides, né? Etc. A gente sabe da história isso, né? E o próprio Champollion, né? Um estudioso francês que teve a primazia de decifrou os hieroglifos, né? Começou então uma grande fase de conhecimento dos hieroglifos, né? Começou-se a ler aquilo que os antigos egípcios haviam escrito nas paredes, nos documentos e assim por diante. Né? Depois da França, então, o que veio? Inglaterra. Inglaterra dominou o Egito. Aliás, a Inglaterra dominou o Egito, a Índia, etc. A gente sabe disso tudo. Só que era chamado, vamos dizer assim, de maneira bastante doce, né? Protetorado inglês. Era chamado de protetorado inglês. Mas, na verdade, eram submetidos à força real da Inglaterra. Né? E somente em 1956 que houve realmente a libertação de... Vê quanto tempo? Só em 1956, né, houve a libertação do Egito com a eleição de um presidente, etc., né? Foi muito recente. Então, a gente vê que isso tudo revela que o Egito passou por essa fase. Né? Agora, HPP diz que aqueles conhecimentos que acham-se no Egito ainda voltarão à face da Terra, e, claro, ligados aos mundos internos, e nós vamos estudar tudo isso de maneira mais profunda. É isso? E o nosso mestre faz isso. O nosso mestre, exemplarmente, de maneira como um mestre que é, né?
ele nos traz todo esse conhecimento do Egito e de outras partes do mundo, relacionado aos mundos internos. Então, essa é a grande revelação que a HPB nos dá a respeito da existência desse movimento no século XX chamado eubiótico, né? Que hoje é Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, está de maneira bastante interessante, né, essa questão. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão Carlos Antônio Nascimento. Interessante. O professor Walter, interessante tudo isso que o senhor fala, né, da Helene Blavatsky, dizer que um dia toda essa história do Egito será resgatada. E o interessante é que, realmente, depois da saída de Moisés, é como se o Egito minguasse, né? E quando Napoleão chega, professor, né, no Egito, o Egito está coberto, né, com areia. É como se o deserto tivesse encoberto tudo para vir à tona no século XIX, século XX e século XXI a gente descobrir tudo isso. Eu acho que o que preservou toda essa história foi a própria areia do deserto do Saara, né? Que encobriu tudo. E uma coisa que me intriga, professor, por que será que Jesus, a família sagrada, foge de Jerusalém e passa pelo Egito durante 3 anos? Aí duas coisas importantes. Vou falar das areias e de Jesus. E de Napoleão também, né? Uma outra coisa importante, Napoleão, vou chamar dessas 3 coisas. Napoleão chega ao Egito, né? Isso a gente estuda, né? Eu fiz antigamente era curso ginasial, agora são 8 séries, né? Curso médio, né? Curso médio, né? A gente estuda que quando Napoleão chegou no Egito, e ele não foi lá por acaso. Napoleão era um ser que estava aqui com a finalidade de fazer a União Europeia e dar um princípio da sinarquia na face da Terra. Ele era guiado por um ser de alta hierarquia. Ele tinha essa missão. Nós vamos estudar isso num determinado ponto, quando nós vamos estudar a Revolução Francesa também, né? Vai ter uma live e nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Olha, quanto assunto a gente tem para ver. Revolução Francesa e assim por diante. Bom, então, Napoleão, ele foi no Egito depois que ele assumiu a condução da França, depois da Revolução Francesa, né? Ele salvou a França, né? Porque a França estava em frangalhos. A Revolução Francesa foi algo extraordinário, mas o país estava em frangalhos. Então, Napoleão assumiu. Ele foi ao Egito. Então, ele chegou lá e disse, isso consta dos livros históricos, né? Ele chegou diante das pirâmides e falou para os seus soldados: 40 séculos vos contemplam. 40 séculos vos contemplam. O que significa? 4.000 anos. É claro que Napoleão, ele repetiu aquilo que ele estudou nos livros de história acadêmico, né? Que ele estudou como nós estudamos, que as pirâmides têm 4.000 anos, né? 3.000 anos, 4.000 anos, né? Mas, na verdade, não. A ciência iniciática dá uma idade muito mais antiga, 40.000, 50, 60.000 anos para as pirâmides, né? E é interessante agora falando das areias do Egito, uma coisa importante, né? Uma coisa muito importante. Veja bem que interessante como as coisas vão se... A ciência iniciática vai demonstrando coisa muito importante, né? Quando a esfinge foi construída, ela foi construída numa ilha, era cercada de água. Então existia... Aliás, o deserto do Saara, em grande parte, antes da abertura a abertura aqui do mar Mediterrâneo, que era fechado, né, antes da abertura, o próprio deserto do Saara tinha águas. Não era um oceano, eram águas rasas. Não era um oceano de 6.000 metros de profundidade, como o Oceano Atlântico, Índico, Pacífico. Não era assim. Era mar, mas eram águas rasas. Mas era coberto por mar, né? Depois a água se evadiu e a areia ficou lá. A areia do deserto ficou lá. Então, a esfinge, conforme diz esse conhecimento iniciado das idades, ela foi construída numa ilha, cercada de água, né? E as pirâmides estavam lá também. E durante um certo tempo, ou milhares de anos, séculos, né? A esfinge foi coberta pela areia. Isso a ciência iniciática nos informa. Eu nunca li isso num livro de história. Nunca li esta citação num livro de história. Eu acho que todos devem concordar comigo. Nunca li que a esfinge ficou coberta de areia. Não, não. Mas a ciência iniciada, os livros de iniciados nos dizem que as informações são essas, que a esfinge ficou coberta pela areia. E
providencialmente. Por quê? Cobriu de areia, protegeu. Não é isso? Então, como cobriu por areia, então aqueles ventos, aquela erosão deixou de existir na esfinge. Então, manteve a esfinge existente por muito mais tempo. A esfinge só não tem hoje as asas, porque ela tem asas. Ela tinha asas, né? Mas só isso não tem, as asas não tem mais, porque as asas caíram e se degeneraram, né? Mas, então, as areias realmente protegeram o Egito durante muitos anos, né? Muitos anos, é muito importante. O irmão falou das areias, falou de Napoleão, e falou de outra coisa agora que estou esquecendo. A passagem da Sagrada Família de A Sagrada Jesus. Família, exatamente, exatamente. Isso também é algo muito importante que a ciência acadêmica não trata disso. Nós temos a grande pirâmide de Gizé, né? A grande pirâmide, né? A grande pirâmide. Então, a grande pirâmide do Egito, a maior, isso, existe um lugar na pirâmide que é a Câmara do Rei. E ali tem algo semelhante a um sarcófago, né? É uma construção de granito, né? E todos dizem que talvez seja um sarcófago, etc, etc, né? Mas a verdade é a seguinte: nas grandes pirâmides, nas três grandes pirâmides, nunca foi encontrado uma múmia, nunca, porque, veja bem, as grandes pirâmides não eram tumbas funerárias para abrigar múmias, não eram. Veja bem, isso a ciência acadêmica não fala, porque ela não sabe ainda, não sabe ainda. A ciência iniciática nos diz que as pirâmides são construções que guardam conhecimentos iniciáticos de alta importância. E a HPB nos diz isso, que esse conhecimento sobre as pirâmides só vai ser conhecido no século XX. E o nosso mestre começa a falar sobre isso. Existem revelações do nosso mestre em que ele fala que a própria estrutura das pirâmides tem ali registrado as fases de evolução da humanidade. Ele fala sobre isso, as fases de evolução da humanidade. Tem ali registrado, né? Então, isso é muito importante. Então, agora, Jesus o Cristo fugiu para o Egito, com a família. Não Jesus que o Cristo, Maria e José com o rei lá de Israel estava matando as crianças, né? Porque ele sabia que ia nascer o Messias, né? Então ou o falso Messias, como eles chamavam, né? Então ele começou o quê? Matar as crianças. Então, Jesus e Maria e José saíram com Jesus, foram para o Egito e ficaram um certo tempo até acalmar a situação lá em Israel, né? Agora, muitos dizem também que o próprio Jesus Cristo foi iniciado na grande Câmara do Rei. Isso aí. Existem relatos iniciados que nos diz que Jesus o Cristo foi iniciado na Câmara do Rei. E a Câmara do Rei, aquele objeto que nós temos de pedra na Câmara do Rei, não é realmente um sarcófago. Então, eles dizem que é uma pia batismal. Então, a ciência iniciática nos diz que na Câmara do Rei era feito, então, o processo iniciático daqueles que iam para a iniciação, né? Então, a Rosa Cruz fala isso. A Rosa Cruz fala, inclusive, que a iniciação, Jesus foi iniciado, passou por uma iniciação na Câmara do Rei, né? Então, isso aí, e outras correntes também afirmam, né? Então, existe, então, essa relação da iniciação relacionado a Jesus o Cristo, né? A verdade é que, na Câmara do Rei, o que acontecia? Aquele que era candidato à iniciação era levado à Câmara do Rei, era colocado dentro daquela pia batismal, que se chama pia batismal, é isso? Então, o que acontecia? Os mestres que ali estavam, tanto aqueles encarnados como aqueles que estavam no mundo hiperfísico, o que faziam? Um ato de magia com esse que tinha a pretensão da sua iniciação. Eles faziam o desdobramento daquele que ia para a iniciação. Então, ele saía do seu corpo físico, e os mestres davam um giro com ele pelos mundos hiperfísicos. Não mundos hiperfísicos densos, não vital, astral, não, e dos mundos mental superior, Budi, Atman, etc. Davam um giro com ele. E o seu corpo causal era destruído. O seu corpo causal ali, o que é o corpo causal? O mental concreto. O mental concreto não, o mental abstrato. É isso?
O mental abstrato, normalmente, é o corpo causal. Então, aquilo era destruído, desfeito, e quando o iniciado voltava, ele assumia um novo corpo causal, agora com todo aquele conhecimento da iniciação que ele adquiriu nos mundos superiores. Então, ele voltava já com o iniciado, já voltava diferente. Então, esse é o processo da iniciação. E muitos dizem que Jesus passou por esse processo. O, a, o cristianismo não fala sobre esse fato, né? Um outro fato interessante relacionado ao Egito, que se conta no mundo do conhecimento esotérico, é que José da Arimateia, ele estava planejando, José da Arimateia e Nicodemos, né, que faziam parte do Sinédrio, né? Eles queriam, José da Arimateia queria levar Jesus Cristo para estudar aqui na Biblioteca de Alexandria. Esse era o projeto dele, levar Jesus, o Cristo, menininho, para estudar na Biblioteca de Alexandria. Ele não conseguiu fazer isso, não conseguiu. Esse era um projeto que ele não conseguiu. Mas Jesus saiu aos 13 anos, ele saiu ali da sua terra natal e foi para o Oriente, né? E viajou pelo Oriente, ficou anos e anos. Tanto que o Evangelho não cita a história de Jesus dos 13 aos 30 anos. Não há nenhum relato a respeito disso. Dos 13 aos 30 anos, o Evangelho nada fala. Porque Jesus não estava ali na Galileia, em Jerusalém. Ele foi para o Oriente. Passou pela Índia, pelo Tibete, por todas aquelas regiões, estudou, né? E já naquela época ele ficou conhecido como Santo Issa, né? E voltou para a Galileia, justamente para Jerusalém, aos 30 anos, e assumiu, então, a missão para a qual ele havia sido designado pela lei universal, dos 30 aos 33 anos. Então, assim, essa história bastante resumida sobre Jesus. Nós vamos também ter uma live que nós vamos falar justamente da vida de Jesus Cristo, Maria Madalena, José de Arimateia. Nós vamos estudar a crucificação do Cristo, né? Sempre lembrando que o nosso mestre afirmava, né, que a crucificação é o maior mistério que a humanidade tem para entender na face da Terra. E é mesmo, né? Então, isso aí, de maneira resumida, esse ponto que o nosso irmão falou, né, a respeito de Jesus, etc., é uma forma bastante interessante. Eu passo novamente a palavra ao nosso irmão Carlos, né, para alguns comentários. Como a gente está abordando esse assunto, Sim. a gente tem os comentários, professor. O Pois Eduardo Nunes coloca o seguinte: o faraó Akhnaton brilhou ao mundo ao mudar a capital e instituir o monoteísmo no Egito, porém não priorizou as relações exteriores e exércitos e assim ajudou na queda da soberania do império, infelizmente. É verdade, é verdade. Ele não foi um rei guerreiro, né? Não foi um rei guerreiro no sentido da guerra de exércitos, né, de dominação. Mas o Egito, mesmo nessa época, né, anterior a Ramsés, ele dominava grande parte do Oriente Médio, né, o chamado Crescente Fértil, né? Aliás, é chamado na história acadêmica, é chamado Crescente Fértil. Aquela região toda que sai do Egito, passa pela Península do Sinai, vai pelo Oriente Médio até a Turquia, etc., né? O Egito dominava tudo aquilo. Mas, com o tempo, o Egito perdeu todo esse domínio, ficou restrito à sua região, e depois passou a ser dominado por outros povos, por motivo do seu enfraquecimento espiritual. Né? Enfraquecimento espiritual no sentido profano, né? no mundo. Mas o conhecimento interno continua lá. Os mundos internos continuam, né? Então, realmente, o Cunaton, então, o grande trabalho do Cunaton foi justamente instituir o monoteísmo. Mas o trabalho de Cunaton não foi infrutífero, quero dizer, não foi infrutífero. E redundou no nascimento dessas ideias de Moisés, influenciou depois, o que nós conhecemos pela tradição judaico-cristã, é isso? E o próprio cristianismo. Então, nós temos hoje, no mundo ocidental, a presença de Cunaton. Cunaton está presente. Aliás, além disso, o Egito é o lugar responsável pela formação das grandes escolas iniciáticas no Ocidente, né? Questão de Pitágoras, né? Escola pitagórica e outras, Platão, né? Platão e outros filósofos, né? Menos Aristóteles. Aristóteles não.
Isso eu quero dizer, Aristóteles não foi ao Egito. Aristóteles não era um iniciado, ele era um grande cientista na época, né? E estudava ciência, matemática, etc., mas não era um iniciado no sentido como nós conhecemos. Ele nunca foi ao Egito. Platão foi. Então, essa é a diferença, né? Então, é uma história fantástica. Então, por isso que a HPB dá ênfase, né? Que nós temos que retornar ao princípio dessas coisas, né? E para retornarmos a esse conhecimento do Egito, né? Isso é fundamental. Pois não? Tem mais comentário aí sobre a esfinge, ó. E sobre a cabeça da esfinge, professor? Nós vamos Comentário também. da Patti Tobaldini. A cabeça, a esfinge, ela representa as raças que nós temos, né? As raças que nós já tivemos e as futuras raças. É a estrutura. Nós vamos estudar isso. Vamos ter uma live que nós vamos estudar profundamente isso aqui, né? Não é o tema de hoje, mas é isso aí. Então, veja bem, representa ali a raça lemuriana, a raça atlante, né? E a raça ariana também, né? E a futura raça também está ali expressa toda na esfinge, né? Então, a esfinge conta a história das raças da humanidade, conta a história humana com relação às raças humanas. Veja bem o que eu estou dizendo, a ciência oficial acadêmica não entra nesse assunto. Nunca ouvi isso, porque não faz parte do conhecimento iniciático, né? A ciência acadêmica não entra no conhecimento iniciático. Aliás, eu nunca vi um livro da ciência acadêmica explicar o porquê da estrutura da esfinge. Não é isso? Agora, devemos dizer que a esfinge também tinha uma função muito importante. Existia corredores internos no fundo na parte inferior da esfinge, onde dava a passagem para a iniciação. Então, os iniciados entravam pela esfinge, por caminhos subterrâneos, e iam para a grande esfinge, para a grande pirâmide, para fazer o seu processo iniciático lá. Então, a esfinge tem uma enorme importância, né, no sentido histórico, do conhecimento das raças. Então, isso é importante. Só não temos a questão da raça, das asas, né? Das asas, não. Perdão. É o que o Júlio Teixeira comenta, só não voa, né? A esfinge naturalmente. Exatamente, só não voa. Só não voa. Agora, nós devemos dizer que nas raças, né, nós estamos na quinta raça-mãe, né? Nós temos ainda, para surgir aqui, isso aí já faz parte do conhecimento de HPB, Blavatsky e do professor Henrique de Souza, né? Nós estamos na quinta raça-mãe ariana, né? Quinta raça-mãe. Vamos ter ainda para surgir na face da Terra a sexta raça-mãe, né? A raça dourada, e a sétima raça-mãe, é isso que chama-se a raça alada. Aí está aí as asas, né? Aí justamente a questão das asas, né? Mas é claro que a raça alada não significa voar literalmente como pássaro, mas sim indica que a sétima raça-mãe já estará vivendo num estágio de sutilidade muito alta. Então, ela está desprendida da gravitação da Terra, né? Então, na verdade, a evolução das raças vai nos tornando mais sutis no nosso corpo, né? Então, os lemurianos eram mais densos, muito densos, né? O Atlante também. A raça ariana já mais tem um corpo mais tênue, né? E depois as outras raças terão corpos cada vez mais sutis, né? Quer dizer, a gente vai tendendo para a sutilização dos corpos, né? Isso é muito importante. Professor, o Júlio Teixeira pergunta o seguinte: foi Cunaton o fundador da Rosa Cruz dos Andrógenos? Exatamente, exatamente. O fundador da Rosa Cruz dos Andrógenos, exatamente. Ele fundou uma série de coisas, né? E tudo, na verdade, tudo surgiu de Cunaton, né? Cunaton e Nefertiti. Cunaton e Nefertiti, que eram andrógenos, né? Na verdade, Cunaton e Nefertiti não eram dois seres, era um só ser. Mas, por motivo da polarização, eles vêm do mundo do além-a-caixa, e por motivo da passagem pelo segundo trono, eles se polarizam e formam, então, uma parte masculina e uma parte feminina. Isso. Então, esta coisa... Aliás, é interessante que o próprio Cunaton, as esculturas de Cunaton, que está no Louvre, etc., mostram Cunaton meio andrógeno, né? Com uma face feminina, com seios. Então, ele já demonstra isso, né? O androginismo de Cunaton. Mas, na verdade, é uma parelha manúsdica, né? Cunaton e Nefertiti fazem parte da mesma consciência, mas que, por questão
da projeção do mundo físico denso, eles tiveram que fazer a sua polarização, formando uma parte masculina e uma parte feminina. Isso é verdade. Rosa Cruz dos Antônio, vem lá justamente do Egito, né? O professor, o Eduardo Nunes está nos dizendo que o tema de hoje está maravilhoso. Então, E justo na edição 33 de 33, Caminho para a Iniciação. exatamente, claro, 33. Parabéns, professor Walter. Exatamente. Parabéns ao Carlos, abraços para a Dani e para o Edu Nunes, que ficam aí nos bastidores. Obrigado, viu, professor Walter? Pois é, nós também queremos dizer que esse estudo do Egito, da Índia, etc., é um estudo iniciático inesgotável, né? O nosso mestre também, ele fala, né? Isso aí também, veja bem, olha, a HPB não fala isso que eu vou falar agora, que o mestre falou. O nosso mestre disse que o Egito é o pai da humanidade e a Índia a mãe da humanidade. Justamente porque o Egito ele tem a parte mental e a Índia a parte, vamos dizer assim, a parte mais intuitiva, né? Então, é mente e intuição. A tríade superior, nós temos a mente, a intuição e a Timã em cima. Né? Mente e intuição. E são esses dois fatos que caracterizam a formação da cultura do Ocidente. Né? Mente e intuição para fazer esse equilíbrio para nos dar o conhecimento futuro. Então, a Índia é a mãe da humanidade e o Egito é o pai da humanidade. Tanto que, veja bem que interessante, como a lei, nada acontece por acaso, né? Helena Petrovna Blavatsky, ela fala sobre a Índia, é mulher. E o professor, que vem do Egito, é uma projeção do Egito, ele fala, homem, fala mais sobre o Egito, né? Então, são dois caminhos, né, que se encontram no Ocidente, né? No Ocidente, para realizar a missão Y, que chama, né? Missão Y, né? Que é justamente, na época, era a América do Norte e a América do Sul, né? Que agora está tudo centralizado na América do Sul, e especificamente no Brasil. Então, o caminho é inesgotável. Nós vamos agora, com o andamento dos nossos encontros, nós vamos comentando, dissertando temas específicos, né? E vamos abordando temas bastante importantes a respeito desses assuntos. Muito bem. Nosso irmão Carlos, se tiver mais alguma aí, senão a gente continua aqui. Essa pergunta foi sobre o começo da sua fala, sobre as regras da Helena Blavatsky. Júlio Teixeira comenta o seguinte: fio da navalha, seria possível comentar sobre essas regras? O fio na navalha. Claro. O HPB fala que a iniciação é o fio da navalha. É o fio na navalha. O fio da navalha, o que é? O professor fala sobre isso. É o entendimento da polaridade. Isso. Então, não é bem nem mal. É o necessário. Aliás, o nosso mestre diz, a pessoa não deve se preocupar nem com o bem nem com o mal, sim com o dever. Então, o fio da navalha é o dever, cumprir o dever. O dever está relacionado com o quê? Com a lei. Né? O cumprimento do dever está relacionado com a lei. Então, esse é o fio da navalha. E é algo difícil para a gente seguir. Né? O budismo também fala sobre isso aí, né? Sobre justamente aquele fio, né? Um caminho central, né? Que não há nem tendência de um para um lado nem para o outro, né? Mas esse é o caminho exato do processo iniciático, né? Por quê? Se a pessoa não segue esse fio na navalha, esse caminho central do equilíbrio, né? Então a pessoa ou cai para a emoção ou cai para o mental, né? Ou ela vai começar a agir emocionalmente ou mentalmente. Isso aí não é bom. Tem que haver equilíbrio de mente com emoção. É o fio da navalha. É isso? É o caminho do entendimento justamente do processo da polaridade. Isso é muito importante, então. E isso é muito importante, esse objetivo, né? Então, aqui é muito importante. Então, tudo bem? Vamos continuar, então? Tem uma outra pergunta, professor. 83 mais 7 anos, quando a alma está completamente encarnada em 1900? É que a pergunta são em duas partes. A primeira é essa.
83 mais 7 anos. Quando a alma está completamente encarnada, igual a 1900? Não, realmente eu devo dizer o seguinte, que nós não vamos entrar nesse assunto, exatamente nesse encontro, porque é um assunto muito difícil, muito profundo, né? Mas tudo obedece a um ritmo. Nosso mestre nas revelações, ele dá todos a numeração, tudo, né? Tudo no universo, que nem Pitágoras fala, são números, é matemática pura, né? Nada está aleatório, né? Então existe realmente uma ligação muito profunda entre o processo do nascimento, o renascimento, com as idades, né? Tanto que o nosso próprio centenário, né? Nós temos 7 corpos, né? E a nossa vida muda de 7 em 7 anos. A cada 7 anos há uma mudança, porque é necessário que isso ocorra, né? São fases, né? Então, são centenários 7, 7, 7, 7, 7, 49. Então, isso indica que com 49 anos, se tudo ocorresse bem, a pessoa já devia ser um iniciado, né? No processo, no processo de iniciação, né? Então, tudo ocorre de acordo com a numeração. A numeração é muito importante nesse entendimento, né? Então, nós não vamos entrar em detalhe nisso, porque nós aí teremos que jogar outras considerações, né? Para a gente não ficar falando ao léu, né? Mas é verdade, essa informação é importante. Tudo está relacionado com os números, né? É tudo numérico, um procedimento bastante importante, né? As hierarquias, toda hierarquia, por exemplo, o nosso mestre cita, são 111, o número 111 está sempre presente nas hierarquias, toda essa hierarquia, a hierarquia mineral, a humana e superior, é sempre 111, né? E um outro número também importante que é dado no processo de iniciação é o 777, né? Então, é entendido que no processo da iniciação é necessário se passar por 777 fases. Muitos dizem que são 777 vidas, mas eu prefiro entender que são 777 fases. Fases, não exatamente 777 vidas. Porque pode ser abreviado em número de vidas, né? Se a pessoa trabalhar com afinco, ela pode abreviar esse processo de reencarnação e tornar mais rigoroso, mais avantajado, mais veloz esse processo da iniciação, né? 777 é um número também muito importante, né? Baseado justamente nessa base do 111, que é o número básico de cada hierarquia. Então, tudo tem número. O universo todo é numérico, é matemático, é tudo, não tem nada jogado ao léu, né? A ciência não sabe exatamente isso, a ciência não sabe distinguir isso. Tanto que o nosso mestre diz, a tabela periódica dos elementos, quem estudou química, tem lá um determinado número de elementos, né? Mas o nosso mestre diz que o número de elementos é 111. O número de elementos da tabela periódica é justamente 111, porque é justamente o número da 111 é o número dessa hierarquia, do mineral, né? Então, isso é muito importante. Então, quem fez essa pergunta, é verdadeiro isso. Existe sempre uma sequência numérica desse procedimento da iniciação, etc, etc, né? Então, só para fechar essa parte, professor, tenho 2 comentários do Júlio. Um é o seguinte: Sim. fecha a boca para que não possas falar disto, mistérios, e se teu coração te fugiu, tratá-lo de volta ao seu lugar, porque esse é o objetivo de nossa aliança. Exatamente. Exatamente. Veja bem. Fecha a boca para que não possas falar disto, mistérios. É claro, os mistérios. Nós podemos falar dos mistérios? Claro que não. Não podemos. Os mistérios são de uma profundidade muito grande. Nós podemos, sim, entender o mistério através do autoconhecimento, não falar sobre os mistérios. Os mistérios nós somente saberemos através do autoconhecimento, ou seja, um mergulho dentro da nossa própria consciência. Dentro da nossa própria consciência, né? Aliás, isso aí está relacionado com os arcanos também, né? Os arcanos, né? Nós estamos 22 arcanos maiores, 56 arcanos menores, 78, né? Mais números e mais números representando esse processo evolutivo, né? 56 arcanos menores, 22 arcanos maiores, e somando dois dá 78, né? Então, agora, os mistérios, realmente, como é que nós vamos saber os mistérios? Através de um mergulho dentro da nossa própria consciência. Nesse momento, nós podemos saber os mistérios na sua própria essência. Na sua própria essência.
Se o indivíduo começa a falar sobre mistério sem saber exatamente o que está falando, ele vai falar bobagem. Olha que nós já falamos isso. Em encontros anteriores, nós falamos advertências de HPB, dizendo que determinadas pessoas tentam falar sobre assuntos superiores, mas eles jogam, eles tratam esses conhecimentos superiores com as suas próprias opiniões pessoais. Não são as opiniões pessoais. Agora, existe uma diferença. Veja bem, eu não quero confundir isso com aquilo que o mestre nos ensinou. O nosso mestre disse: estuda, reflita, compare, medite e tire as suas próprias conclusões. Eu quero dizer o seguinte, que essas conclusões não são apenas conclusões pessoais, são conclusões internas do indivíduo, relativamente à sua própria consciência, né? Não são, assim, opiniões, eu acho que é isso, eu acho... E os teóricos falam muito assim, dessa maneira, né? Provavelmente é isso, provavelmente é aquilo, por isso que existem as hipóteses, né? Talvez seja assim, talvez seja assado, né? Então, isso no conhecimento iniciático não se pode fazer isso, porque acaba lançando o quê? A dúvida, né? A falta de conhecimento e destrói o conhecimento. Então, não. A gente tem que seguir um caminho básico, seguindo o quê? O conhecimento iniciático dos mestres, aí sim. Mas não tirando a nossa capacidade e do nosso discernimento, né? Também isso é muito importante, né? Só para fechar essa parte, professor, o Júlio Teixeira também comenta: este é um segredo que causa a morte. Regras da iniciação de HPB. Existem regras da iniciação, exatamente, né? Existe a vida. O que é a vida? A vida é o conhecimento interno. É isso? O Jesus falou assim, olha só, Jesus falou assim: eu sou a vida, né? Eu sou o caminho, olha, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, quando Jesus fala isso, ele não está falando dele, porque ele não falava dele. Jesus nunca falava dele mesmo, ele falava do conhecimento superior. Ele dizia: não sou eu quem fala, é o Pai que faz as coisas por meu intermédio. Então, quando ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa o autoconhecimento. Veja bem, o autoconhecimento é o caminho, a verdade e a vida. É isso? Aí temos o caminho para a iniciação. E o caminho da iniciação. Está aí. É por isso que nós temos aqui esse nome, caminho para a iniciação e caminho da iniciação. É o autoconhecimento. Então, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, significa autoconhecimento. Ele está dando a imagem do nosso processo de autoconhecimento. O caminho, que é autoconhecer, não é isso? A verdade, que é o conhecimento de si mesmo, e a vida, que é o conhecimento de todo o processo universal. Não é isso? É claro que esse é um segredo que o não atendimento pode causar a morte, é claro. Se o indivíduo não seguir esses procedimentos, ele vai morrer. Agora, o que é morrer no sentido iniciático? O que é morrer? É perder o corpo físico? Não é. Não é isso. A morte não é perder o corpo físico. O nosso mestre disse: a morte é a maior das mentiras. E, aliás, isso aí está numa dos escritos de Paulo de Tarso, né? Numa das epístolas de Paulo de Tarso, ele escreveu isso, né? A morte é a maior das mentiras. Porque a morte física é uma mentira, que ninguém morre. Ninguém morre, apenas muda de plano, né? Agora, a morte espiritual pode ocorrer. Agora, a morte espiritual, o que é? O estacionamento. Estacionamento. Quando a pessoa estaciona e não evolui, ela está morta. Olha só esse entendimento. Quando a pessoa estaciona e pode ficar estacionada durante séculos, milênios, ela está morta, não tem vida nenhuma. Porque a vida é o autoconhecimento. A vida é um processo evolutivo. A pessoa está viva quando ela está evoluindo, está conhecendo, está aumentando o seu autoconhecimento. Veja a importância de todo esse conhecimento no sentido iniciático. É algo fantástico, né? Fantástico. Muito bem. Então, tudo bem? Vamos continuar aqui? Tudo bem, vamos continuar, professor. Vamos continuar mais um pouquinho, né? Seguindo, então, a HPB, há uma obra tal como esta, ela fala, como esta qual?
Essa aqui nós estamos nos referindo, volume 1 da Cosmogênese, né? A uma obra tal como esta não podia servir de introdução um simples prefácio, exigindo antes um volume. Então, a HPB fala, né, que uma obra como a Cosmogênese, volume 1, não é simplesmente uma introdução que se faz, necessitaria de um livro para fazer essa introdução, né? De um livro. E um volume, um livro, que expusesse fatos, não meras dissertações, porque a doutrina secreta não é um tratado ou série de teorias vagas, senão uma explanação de tudo que pode ser dado ao mundo neste século. É justamente aquilo que a gente estava falando, nós estávamos falando, né? A doutrina secreta não é uma divagação, ideias, suposições, não é assim. São ideias que têm uma base de conhecimento iniciático muito sério, né? Baseado naturalmente na ciência iniciática das idades, né? Não uma explanação vaga, sem sentido, hipóteses vagas, né? Não é nesse sentido, não. Então, continua HPB. Seria inútil incluir nas páginas do livro propriamente dito aqueles pontos dos ensinamentos esotéricos que escaparam à interdição, sem que preliminarmente ficasse estabelecida a autenticidade, ou pelo menos a probabilidade da existência de semelhantes ensinamentos. É isso. Então, as afirmações que vamos fazer devem trazer o abono de várias autoridades, tais como as dos antigos filósofos, de escritores clássicos e até de eruditos padres da Igreja, alguns dos quais conheceram e estudaram essas doutrinas, viram e leram obras escritas sobre esse assunto, notando-se entre eles os que chegaram a ser pessoalmente iniciados nos mistérios antigos, durante cuja celebração eram representadas alegoricamente as doutrinas ocultas. Então, isso aí a própria HPB fala de vários, que esses conhecimentos devem ser, estar ligados ao pensamento dos grandes filósofos, dos grandes mestres, e ela inclui, inclusive, determinados padres da Igreja Católica, né? Padres, quer dizer, quando a gente fala em Inquisição, fala em toda aquela coisa mórbida que houve, é uma parte, né? Uma parte da Igreja Católica. Mas existiam sacerdotes que tinham uma iniciação muito grande, né? Então, entre nós, o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira era de um conhecimento extraordinário, né? O padre Antônio Vieira, ele trouxe conhecimentos extraordinários para o mundo, né? Então a Igreja Católica teve padres, São Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, e outros tantos, né? Que foram luminares dentro e seguindo os padrões da Igreja Católica, não os padrões humanos, mas os padrões espirituais, né? Então, isso é muito importante, né? Terão que ser citados nomes históricos e dignos de confiança, autores bem conhecidos, antigos e modernos, de competência indiscutível, julgamento reto e veracidade comprovada, nomeados também alguns dos mais esclarecidos e famosos discípulos das artes e ciências secretas, juntamente com os mistérios dessas últimas, tal como foram divulgados, ou melhor, apresentados ao público em sua estranha forma arcaica. É isso. Como proceder? A HPB pergunta. Qual o melhor caminho para alcançar esse objetivo da iniciação, esse projeto de conhecimento superior? Eis a questão que nós temos sem cessar proposto. Então, veja bem, a HPB diz que o grande objetivo do trabalho, desse trabalho dela, da doutrina secreta, é justamente estabelecer a metodologia para que se atinja o conhecimento superior. Não é verdade? Não simplesmente um jogo de suposições ou de teorias falsas ou de, vamos dizer assim, hipóteses, né? opiniões de um ou de outro. Não. Temos que exercer um processo bastante crítico, bastante certo, através da tradição iniciada das idades. Por isso que isso justifica aquilo que a gente afirma sempre no início dos encontros, né? Quando alguém pretende fazer a sua iniciação, seguir o caminho da iniciação, tem que necessariamente seguir uma escola de iniciação, porque essa escola de iniciação segue rigidamente os padrões exigidos pela ciência iniciática das idades, né? Para tornar mais claro o que temos em mente, vamos tentar uma comparação. Aí a HPB vai fazer uma comparação. Quando um viajante procedente de regiões bem exploradas chega de súbito
as fronteiras de uma terra incógnita, desconhecida, circundada e oculta à vista por imensa barreira de rochas inacessíveis, pode, apesar disso, negar-se a reconhecer que se viu frustrado em seus planos de observação. O obstáculo o impede de passar adiante. Ele chega num obstáculo, o impede de passar adiante. Mas, se lhe não é dado visitar pessoalmente a misteriosa terra, pelo qual as montanhas ou as pedras estão impedindo, pode sim encontrar meios de examiná-la do ponto mais próximo a que tem acesso. Veja bem que interessante, né? Se ela não pode ultrapassar aquelas montanhas para atingir aquela terra onde está o conhecimento, então ela diz, ela pode atingir esse ponto através de caminhos próximos que estão próximos a ela. Agora, continua HPB, auxiliado pelo conhecimento das paisagens que deixou atrás, pode formar uma ideia geral e suficientemente correta da perspectiva diante da barreira, bastando para isso subir as elevações da vizinhança. Uma vez ali, seria fácil completar à vontade o panorama que além se descortina e comparar o que foi confusamente percebe com o que se lhe ficou para trás. Por mercê de seus esforços, conseguiu transpor a linha das brumas e dos cimos cobertos de nuvens. Olha que importante, né? Então, veja bem, ela está caminhando e encontra uma montanha na sua frente. Encontra a sua montanha. Então, ela diz, eu não posso... Do outro lado da montanha existe aquilo que eu quero conhecer, mas a montanha está me impedindo de conhecer. Mas esse impedimento é simplesmente material. Então, a HPB diz que ela pode, dentro do seu estágio de conhecimento, onde ela está, ter mecanismo a conhecer o que está além. O que ela cita, então? A pessoa se eleva acima das montanhas e de cima ela tem uma percepção do que está além das montanhas. Excelente, né? Então, existe um impedimento físico para atingir aquele conhecimento, mas ele se eleva o conhecimento além das montanhas e atinge o conhecimento através da sua capacidade intuitiva, mental. É como a gente pode dizer, né? Aqui, a gente pode dizer, né? Como é que a gente atinge a Agartha? Como é que nós podemos ir para a Agartha? Muita gente diz, para ir para a Agartha, eu tenho que pegar um ônibus aqui em São Paulo, ir até um determinado ponto da Sul Mineiro, encontrar lá uma entrada para os mundos internos, entrar por esses mundos internos, ir caminhando e vou chegar em Agartha. Isso é uma maneira de se pensar. Agora, existe uma outra maneira, que nem a HPB nos indica, né? Quando tem uma barreira, a gente se eleva acima dessa... A barreira é uma montanha, né? A gente se eleva acima das montanhas e a gente tem uma visão imediata daquilo que está lá na frente. Então, para chegar à Agartha, não é necessário eu ir para um ou para outro lugar, ou andar, ou pegar ônibus, ou pegar avião, não é necessário disso. Para nós chegarmos à Agartha, nós temos que vibrar de maneira agartina. Pronto. Veja bem, para a gente ir para a Agartha é necessário vibrar de maneira agartina. Nós não estamos em Agartha, não podemos ir porque nós não temos a condição de vibrar de maneira agartina, mas quem vibra já chega lá. Porque tudo no universo é vibração. Na verdade, no momento que ele vibra de acordo com aquele plano evolutivo, ele lá está. Ele faz a conexão imediatamente. Então, é isso que a HPB faz. Ela dá um exemplo maravilhoso, né? Quando ela vê uma barreira de montanha, a pessoa pode se elevar acima dessas montanhas e ver o que está atrás, além das montanhas, através de uma visão vista por um plano superior. É uma coisa fantástica, né? Então, tal ponto de observação preliminar não o podemos oferecer nesses volumes, aqueles que ambicionem conhecer de maneira mais completa os mistérios dos períodos pré-arcaicos referidos nos textos. Se o leitor, porém, quiser ter paciência, a HPB fala, né, e se dispuser a um lance de vista sobre o estado atual das diversas crenças existentes na Europa, comparando-as ao que a história se refere das épocas que imediatamente precederam e seguiram a era cristã, poderá encontrar tudo isso em um futuro volume da presente obra. É isso. Então, aqui um futuro presente. Aqui, a edição de 1888 dizia, no volume 3 dessa obra, ela indica o volume 3 dessa obra. Nesse volume, o volume 3, que ela se refere,
se apresentará uma breve recapitulação dos principais adeptos historicamente conhecidos. Dar-se-á notícias de como os mistérios decaíram, principalmente em seguida a desaparecer e apagando-se finalmente da memória dos homens. A verdadeira natureza da iniciação e da ciência sagrada. Passaram desde então a ser ocultos os seus ensinamentos, e a magia não persistiu, senão quase sempre sob as cores veneráveis, mas por vezes enganosas da filosofia hermética. Assim como o verdadeiro ocultismo havia prevalecido entre os místicos durante os séculos que antecederam a nossa era, assim a magia, ou antes a feitiçaria, com suas artes ocultas, seguiu-se ao advento do cristianismo. Então, a gente vê que ela se refere que, momentaneamente, o conhecimento pode tornar-se oculto à visão do ser humano, como aconteceu com o Egito, né? O conhecimento profundo do Egito tornou-se oculto à visão humana porque houve uma decaída do próprio... A vibração do Egito decaiu, né? Tornou-se depois escrava de outros povos. Né? Mas o conhecimento hermético, o conhecimento profundo, está guardado nos mundos profundos, né? Nos mundos subterrâneos. Isso aí, e isso os futuros cientistas têm muito que estudar, muito que pesquisar a respeito desse conhecimento todo transcendental. Muita coisa para estudar, muita coisa. Então, isso é muito importante. Então, alguma observação, nosso irmão? Tem sim, professor. Não. Tem um irmão aqui, o Antônio Carlos Lima, Sim. ele pergunta o seguinte, ele deseja boa noite, né? E, se o grande dilúvio ocorreu há 9.500 anos antes de Cristo, como se deu e como foi formada a primeira dinastia egípcia? Bom, vamos dizer, é uma pergunta muito interessante do nosso irmão Antônio Carlos Lima. Né? Se o grande dilúvio ocorreu há 9.500 anos, como se deu e como foi formada a primeira dinastia egípcia? É claro que, veja bem, o dilúvio está relacionado com a história da Atlântida. Né? Aliás, devemos dizer que o dilúvio de Atlântida não aconteceu num dia só, ele foi acontecendo em eras sucessivas. Né? O desaparecimento da Atlântida, 5 milhões de anos, etc., foi desaparecendo. Até que 9.564, exatamente, né, antes de Cristo, em 9.564 antes de Cristo, houve o desaparecimento da última ilha. Né? A última ilha de Atlântida desapareceu. Né? Então, isso foi. Agora, antes disso, a lei já havia agido para transportar seres de hierarquia para o Ocidente. Então, houve, respondendo ao nosso irmão, antes do desaparecimento completo de Atlântida, né, da última ilha, como é a última ilha lá que se chama? A ilha de... Agora me escapou lá. Bom, o desaparecimento da última ilha, né, de Atlântida, né? Então, houve, então, a lei agiu para que seres de hierarquia, de uma elite espiritual, saísse de Atlântida e viesse para o Ocidente. Então, dois tipos de seres de elite espiritual saíram da Atlântida. Uma se dirigiu para o Egito e outra dirigiu-se para a Índia. Da Índia foi dirigida por um condutor, o Manu, né? Manu, isso. Vaisvasvata dirigiu para a Índia, e outro, o que conduziu uma elite espiritual para o Egito foi Osíris, que é o maior deus do Egito atualmente, né? Ele sempre foi o maior deus. Então, foram duas missões de fuga dessa elite espiritual, uma em direção da Índia e outra em direção do Egito. Mas é claro que isso foi muito antes de 9.564, antes do desaparecimento da última ilha Atlântida, né? A última ilha Atlântida, né? Então, isso respondendo ao irmão, essas conjuntos de seres vieram muito antes do dilúvio final, que finalizou o desaparecimento de Atlântida. Então, isso deu possibilidade da formação do Egito que nós conhecemos e da Índia. Né? Quando Osíris chegou no Egito, já existia lá seres lemurianos vindo da tragédia lemuriana. Né? Seres que migraram da Lemúria estavam lá. Aí chegou, numa determinada ponto, muito antes de 9.564, chegou
um grupo de seres conduzido por Osíris. E eles dominaram aqueles seres lemurianos e reformularam a civilização egípcia, mas muito antes de 9.564 anos, muito anos antes. Né? Tanto que aqui, a civilização construída por aqueles que vieram com Manu Vaz Vaza foi 1 milhão de anos. Há 1 milhão de anos construiu-se o início da raça ariana. Né? Quer dizer, há 1 milhão de anos. É isso? Então, muitos anos antes da finalização da tragédia atlântica, também da inundação. Então, a lei proveu ao Ocidente dessas vindas desses seres para a formação de novas possibilidades evolutivas muito antes da tragédia final Atlante, 9.564 a.C. Essa é a resposta. Professor, ele colocou o nome da ilha aí. Poseidones? Poseidones, exatamente. Nem tinha me escapado, né? A ilha Poseidones foi a última ilha que restou aliás, é descrito por Platão. Né? Platão descreve essa ilha, né? Num dos seus manuscritos, dos seus escritos, né? Ele descreve essa ilha, tudo. Né? E, aliás, a própria ciência acadêmica estuda isso nas universidades. Quem estuda filosofia acaba estudando esses escritos de Platão, né? Justamente. Poseidones, exatamente. Então, essa é a história, né, desse processo. Mais alguma coisa, nosso irmão? Vamos ver aqui. Então, o Júlio III ele pergunta o seguinte: Egito seria o pai, a Índia seria a mãe, a Europa seria o filho e a América a síntese ou o neto? Exatamente. O processo todo, isso aí, eu estou revelando aquilo. Eu revelando não, estou transmitindo aquilo que foi ensinado pelo nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza. Ele diz que todo conhecimento vem para o Ocidente. E o Ocidente tem a missão de formar a nova civilização. O Ocidente, que é a Europa, né? Ele se refere à Europa. Mas depois do Ocidente, através das grandes navegações, vem tudo transferido, há uma ligação da Europa com as Américas, né? E aí entra os portugueses. Os portugueses entram com as grandes navegações, etc. Né? E eles foram depositários. Né? Os portugueses receberam todo aquele conhecimento. Nós vamos, em uma live, explicitar todo esse conhecimento. Né? Receberam todo aquele conhecimento dos cavaleiros, né? Os cavaleiros cruzados, né? E aquele conhecimento maravilhoso que trazia a respeito das grandes navegações, etc., né? E formando a Ordem de Cristo, né? Isso tudo relacionado, transmitindo essa questão para o Brasil. Então, essa é a função do Ocidente. A função do Ocidente é a formação de uma nova civilização. É isso? E isso é básico, é básico. E o nosso mestre diz que o Brasil tem essa função de ser o berço, né? O berço da nova civilização. Então, é o filho, né? Então, na verdade, o nosso mestre Augusto, o nosso mestre Júlio tem razão, o nosso irmão Júlio tem razão, né? Que o Brasil é como se fosse o filho, pois é o berço, é algo que nasce desse processo todo, né? Como uma criança que nasce, né? Possibilitando a origem de uma nova civilização, na América, especificamente no Brasil. Então, realmente, é essa coisa. Mas só que essa criança é a síntese de tudo. Veja bem, esse processo de renascimento da nova civilização não exclui nada. Veja bem, nós estamos falando de Oriente, de Egito, de Índia, etc., né? Mas essa nova civilização é a síntese de tudo. Veja bem, é a síntese de tudo que tem no Egito, tudo que tem na Índia, tudo que tem no Tibete, tudo que tinha em qualquer lugar do conhecimento iniciático. Faz uma síntese no Brasil, né? Ou na América, né? Para o surgimento de uma nova civilização. Então, esse é o conhecimento que o nosso mestre nos deixou. Ô, professor, eu tenho uma sequência de perguntas desse irmão que ele se intitula Superfilhos. Sim. Ele escreveu assim: JHS nasceu em 1983. Eu acho que aí é erro de digitação, porque na verdade ele nasceu em 1883, né? Exatamente. Aí ele coloca mais 7 anos. Não sei o que ele quis dizer com isso.
Naquela pergunta lá atrás que ele fez, na verdade, ele coloca o seguinte, professor, que em 1900 começam as mudanças mais intensas no mundo. Foi isso que ele quis dizer. Exatamente, em 1900 acaba, exatamente. Exatamente. E a HPB diz que exatamente esse ponto de 1900 para frente é o início de grandes transformações. Né? E o nosso Isso. mestre também. E grandes transformações aconteceram. Né? A nossa ida do Mestre ao Oriente, né? E os próprios membros da eubiose sabem que nasceram os Gianni Gibas, né? Gianni Gibas, em 1900, nasceram, né? Justamente para dar força da atividade criativa para a raça ariana. Veja, força da atividade criativa para a raça ariana, Gianni Gibas. Quando uma raça tem os seus Giannis, ela torna-se criativa. E isso aconteceu, o nosso mestre diz, 1000 anos antes do que deveria ter acontecido. Isso só ia acontecer no ano 3005, mas aconteceu no ano 1900, mais de 1000 anos antes. Na verdade, isso aí tem todo um processo de manifestação do quinto senhor, sexto senhor, nós vamos futuramente abordar esse assunto. É um assunto bastante vasto, né? Mas houve um apressamento da evolução da humana, né? Pontualmente falando sobre a raça ariana, né? Com 1000 anos, né? Então, aí o surgimento dessa enorme profusão de conhecimentos que deve surgir agora no terceiro milênio, né? Na era de Aquário. A era de Aquário vai ser uma coisa, está sendo uma coisa fantástica para o aumento desse conhecimento, expansão desse conhecimento do ser humano rumo ao seu destino evolutivo cósmico, né? Isso é muito, então, é muito importante. 1900 foi um ano importantíssimo para a história da humanidade, justamente com relação a esse processo de transformação do ser humano rumo a uma nova civilização. Muito importante. E ele também pergunta, professor, como controlar os desejos? Como controlar os desejos? A resposta, baseada no nosso centenário, é simples, né? Não é fácil controlar os desejos, mas como controlar é fácil dizer. Nós temos o quaternário, né? Nós temos o corpo físico denso, o vital, o astral, que é a emoção, os desejos, e o mental concreto, a parte mental. Né? Então, os desejos estão relacionados com a nossa personalidade. Como é que a gente controla os desejos? Transformando esses desejos em vontade. Então, veja bem, olha, não é eliminar o desejo. Não é eliminar o desejo. Eu tenho aqui desejo e vontade. Desejo é algo humano, vontade é algo super-humano. Veja bem. Então, eu tenho que transformar algo humano, que é o desejo, em algo super-humano, que é a vontade. A mesma coisa com a paixão. O desejo está ligado com a paixão também. O ser humano tem paixão. Então, a paixão é uma coisa do ser humano. Agora, vamos eliminar a paixão? Não. É transformar a paixão em amor. É isso? A paixão é algo focado em alguma coisa. Eu tenho paixão por alguma coisa. Uma mulher tem paixão por um homem tem paixão por uma mulher, ou então um ser humano tem paixão pelo dinheiro, pelo poder, pela riqueza, pela ostentação. Isso é paixão. E a paixão, aliás, o budismo diz que quem tem paixão está na beira do abismo, está caminhando para o abismo, porque a paixão leva para a destruição, o abismo. Agora, a paixão pode ser transformada em amor universal. Aí é diferente. E o desejo ser transformado justamente em vontade. Vontade, né? Então, como é que a gente tem que fazer com o desejo? É transformar o desejo em vontade, que é um estado superior de comportamento do ser humano. Essa é a resposta. Né? Eu devo dizer que essa questão da transformação de desejo em vontade é estudado no segundo grau da eubiose, chamado Yama. Todos já ficam aí. Faz o peregrino, depois vai fazer o Manu, que é o primeiro grau, depois faz o segundo grau, que é o Yama. E é no Yama que é dado todos esses processos de domínio da mente, da personalidade. No Yama é justamente o grau que é ensinado como fazer para modificar o comportamento da personalidade, transformando desejo em amor, transformando paixão, desejo em vontade, transformando paixão em amor e assim por diante. Né? E assim por diante. Aliás, eu estava vendo, ontem mesmo eu estava vendo na televisão,
uma reunião, né, falando sobre o relacionamento de seres humanos, homem e mulher, né? Então, uma das entrevistadoras fez uma pergunta, né? O que causa o fim do amor? Isso. Então, a gente vê isso normalmente nessas novelas que a gente vê na TV, né? Diz assim, eles se separaram porque o amor acabou. É uma mentira. Isso é uma mentira. Se separaram porque a paixão acabou. A paixão acaba, o amor não. É isso? Então, o amor nunca acaba. Quando uma relação, eu estou dizendo relação entre homem e mulher, pai, mãe, filho, entre amigos, irmãos, entre seres humanos. O amor nunca acaba, o amor é eterno, é infinito. A paixão termina. A paixão termina porque é um interesse pessoal, pequeno, transitório, personalístico, né? Então, este é uma questão importante a ser considerado a respeito da transformação interna. Não é destruir as coisas, é transformar a nossa capacidade, os nossos conteúdos internos em conteúdos superiores, super-humanos. Isso. Porque o que nós temos, o que nós consideramos defeitos em nós, a gente pode dizer, o ser humano tem muitos defeitos, né? Tem o rancor, a egoidade, a paixão, né, etc, etc. Mas isso não tem que ser destruído, isso aí é matéria-prima. Isso é uma matéria-prima que tem que ser transformada. Não é destruir, é transformar isso, fazer a transformação interna. A transformação interna é justamente isso, o autoconhecimento. Isso que eu tinha que falar. O Júlio Teixeira, professor, faz um comentário sobre o seguinte: um livro de quem tenha poder de síntese, senão não caberia em muitos livros. Exatamente, um livro que tem o poder de síntese, né? Exatamente, o que nem a HPB fala, né? Senão não caberia em muitos livros. Agora, uma coisa é certa, eu queria apresentar, aproveitando o que o Júlio, nosso irmão Júlio, falou, de maneira iniciática, eu devo dizer o seguinte, que normalmente, os mestres, os seres de hierarquia, os adeptos, eles são sintéticos. Eles são sintéticos. É isso. Quem não é de hierarquia, fala e não diz nada. É o que acontece com a nossa mente, o intelecto. O intelecto é assim. Tem autor que escreve 60 livros e não diz nada. Estou mentindo? Não estou mentindo. Tem autor que escreve, publica 60 livros. E o que escreveu? Nada. Ele só ficou girando, dando voltas, fazendo comentários, hipóteses, ideias. Né? Agora, o mestre não, ele é sintético. O nosso professor Henrique José de Souza é sintético. Ele não enrola, ele vai direto no assunto. HPB também, sintético. Jesus o Cristo também. Né? Você vai no Sermão da Montanha, 15 linhas, tem tudo. Se a gente seguir o Sermão da Montanha, o mundo muda. Buda também, mundo sintético. Muito sintético, é uma síntese. Né? Então, isso é uma característica dos seres de hierarquia, né? Porque o conhecimento profundo ele é sintético. O nosso mestre diz, olha o que o nosso mestre diz, é difícil de entender isso, né? O nosso mestre diz, o universo é de uma simplicidade extrema. Olha só que coisa. O universo é de uma simplicidade extrema. Nós é que complicamos. A falta de autoconhecimento é que complica. Eu sempre sigo as crianças, né? As criancinhas. É comum a gente falar, né? Chega uma criancinha e pergunta assim, por que é isso? A criança responde, é assim porque é assim. Simples, é assim porque é assim. A criança entende perfeitamente bem, que ela age naquele ainda comportamento infantil que tem aquela pureza da alma, né? Mas depois que ela vai crescendo, vai se tornando adulta, ela vai complicando, vai somando ideias e mais ideias, vai repetindo ideias dos outros, etc. Aí se complica as coisas, né? Então, na verdade, o conhecimento é simples, sintético e assim por diante, né? Então, é muito importante essa coisa. O Júlio Teixeira faz outro comentário, professor. A montanha seria a dificuldade, a subida seria conhecer, e depois descer vibrando na frequência de Agartha. Exatamente. Aliás, eu devo dizer, já que o nosso irmão Júlio falou da montanha, olha, eu descobri uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida, e eu estou passando para vocês. Eu aprendi com o nosso mestre, nosso augusto mestre professor Henrique José de Souza. Nunca aprendi isso na escola, nunca, nenhum livro. O professor
citou. E quando eu ouvi o professor falar isso, eu disse, puxa, é verdade, que coisa, eu nunca tinha pensado nisso. O professor falou o seguinte, todo grande conhecimento vem de uma montanha. Vocês já perceberam isso? Todo conhecimento vem de uma montanha, do alto de uma montanha. Moisés, quando as tábuas dos 10 mandamentos, onde é que ele recebeu as tábuas? Numa montanha. Não é isso? E outros, né? Aqui no nosso movimento, aqui no nosso mestre, ele recebeu a chave de todo esse processo na Montanha Sagrada de São Lourenço, numa montanha, não é verdade? E tudo vem de uma montanha, né? Maomé, na montanha. Tudo vem de uma montanha, não é isso? Então, isso significa, mas não é por acaso que acontece. Não só no sentido simbólico, mas no sentido prático, também isso é entendido, né? É entendido isso de maneira bastante interessante, né? Porque o conhecimento vem do alto, o conhecimento vem do alto, da montanha, né? E o conhecimento é kumárico, kumárico. E o Kumara é representado por uma cabra. Veja, o Kumara é representado por uma cabra. A cabra onde é que anda? O símbolo do Kumara é uma cabra, que anda nas montanhas. Né? É por isso que Pedro Álvares Cabral, ele fez um trabalho kumárico. O nosso mestre, ele fez um trabalho de Kumara para trazer o Portugal para o Brasil. Portugal não descobriu o Brasil, veio tomar posse do Brasil, porque Portugal já conhecia o Brasil desde 1340 e tantos. Né? Já fazia. Portugal já visitava o Brasil lá por volta de 1340, 1350, já visitava o Brasil, já conheciam. Mas vieram tomar posse justamente quando o Cabral chegou. E na bandeira de Cabral, né, no símbolo heráldico do Cabral, da sua família, tinha justamente uma cabra. Por isso que é Cabral, cabra. Né? Então, isso aí. Então, o conhecimento vem da montanha. E o grande ensinamento de Jesus foi dado aonde? O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, não é isso? Isso. E onde Jesus recebeu Jesus recebeu a ideia de que ele teria que fazer todo aquele trabalho, né? Foi justamente no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. É tudo. Então, quando o professor me ensinou isso, através, não o professor fisicamente, espiritualmente, eu disse, é verdade, tudo vem de um monte, porque isso é uma coisa. Né? E no Egito não existem montes, né? Não existem montes, é tudo plano, tudo areia do deserto. Como não existem montes para guardar os conhecimentos, então eles fizeram o quê? Pirâmides, que são montes artificiais. Simples, né? Na verdade, o que é uma pirâmide? É um monte artificial, porque lá não tem monte, então fizeram as pirâmides. A forma piramidal representa um monte. Então, isso aí é muito importante, então, esse conhecimento. O conhecimento vem do monte, sempre de uma montanha, uma montanha. Muito importante isso que o nosso irmão Júlio falou. Ô, professora Cristina Pereira, ela faz alguns comentários e uma pergunta. Primeiro comentário, sonho em vibrar como Agartino, tá? A montanha pode representar o dimensionamento do conhecimento internalizado. E ela faz uma pergunta, a iniciação nos permite reconstruir as asas que perdemos, assim como a esfinge? Claro, exatamente, exatamente. Iniciação é voar. Quando a pessoa faz iniciação, ela voa, ela cria asas, e voa pelas dimensões infinitas. Né? E é possível, cada vez mais, entrar em contato com a Agartha. A nossa irmã diz assim, que ela tem vontade de entrar em contato com a Mas é possível isso, é só persistir, né, na transformação interna, e esse contato com a Agartha é inevitável. Veja bem, inicialmente, talvez não cheguemos à Agartha, mas inicialmente os seres agartinos estarão em volta de nós. Veja bem que eu estou falando. Se nós não conseguimos ir à Agartha, mas essa vontade, não estou dizendo desejo, essa vontade que nós temos de entrar em contato com a Agartha, vibrar com a Agartha, reflete no mundo agartino e os seres agartinos estão sempre ao nosso lado. Eles percebem isso. A divindade são os anjos, né? Os anjos. Não tem os anjos da guarda? É isso. A própria
o catolicismo fala dos anjos da guarda. Existe? Existe anjos da guarda, sim. Todos nós temos anjos da guarda. São aqueles seres de elevada espiritualidade dos mundos superiores que estão nos observando e nos auxiliando. Nós não estamos sozinhos. Então, esse fato de nós queremos sempre vibrar com uma vibração lagartina já é um bom princípio e uma coisa maravilhosa. Maravilhosa. E através da iniciação, nós aprendemos através disso, através do quê? Através da atividade templária. É isso? É o templo, a escola e o teatro. Através da atividade templária, que o nosso mestre nos indica o caminho para a gente levar a nossa vibração, através do templo, da atividade templária, para elevarmos a nossa vibração em direção do eterno. Do eterno, quer dizer, passando por Agartha, Shambhala e assim por diante. Então, eu digo para a irmã, continue a fazer as suas mentalizações, porque mesmo que a gente não chegue de imediato em Agartha, mas nós fazemos ligação com os seres agartinos. Eles estão sempre nos rodeando e nos dando intuições, porque não estamos sozinhos. O Júlio Teixeira faz um comentário. Foi a Arca de Noé com seus 3 filhos, Cã, Camitas Negra, Sem, Semita Amarelo, e Jafeticos Brancos. Exatamente. Eu quero dizer o seguinte, olha, quando a gente fala a Arca de Noé, nós estamos falando de Agartha. Acabamos de falar de Agartha, né? A Arca, não sou eu que estou falando, o nosso mestre que nos ensinou isso. Na verdade, a Arca de Noé não quer dizer Arca, é Agartha. Agartha. Então, quando Noé, né, diz que Noé guardou 2 espécimes de cada, um macho e uma fêmea de cada animal, para depois se reproduzir, formar um mundo novo, né? Levou tudo para a Arca de Noé. Na verdade, isso significa, no lado esotérico, maiávico humano, mas no lado esotérico, significa que a Agartha é o centro em que guardado todas as informações genéticas do passado. Esses são guardados em Agartha. Em Agartha, né? Então, veja bem, não só animais, mas humanas também. Tudo que está relacionado com o perfil genético do ser humano está em Agartha, né? Então, a raça negra, a raça amarela e a branca, está tudo em Agartha, guardado, né? Tudo guardado, o potencial de Agartha, né? Inclusive, os nossos próprios corpos hiperfísicos, uma outra coisa, os nossos próprios corpos hiperfísicos, né? Quando nós abandonamos o nosso mundo físico denso pela morte, é isso? E se a pessoa tem um trabalho muito intenso no sentido da iniciação, o corpo hiperfísico dela não é destruído, é resguardado, é guardado lá em Agartha. É isso? E é reutilizado. É reutilizado em novas possibilidades. Então, a Agartha é como se fosse um almoxarifado. Vamos falar de maneira bem simples. A Agartha é como se fosse um almoxarifado. Está tudo lá guardado, registrado, todos os registros da evolução mineral, vegetal, animal, super-humano, está tudo lá guardado, né? Inclusive das raças humanas. Então, nosso irmão Júlio tem razão. Existe, por isso que chama-se a Arca de Noé. Então, Agartha. Então, isso aí de maneira simbólica é Agartha, né? E ele faz outro comentário, pergunta. Síntese da nova raça, inclusive como embriões dos lusos naturais. Não, exatamente. Isso aqui tem uma síntese da nossa raça. Está havendo uma síntese da nova raça no mundo, né? Mas essa síntese da nova raça ela é direcionada por descida de arquétipos do mundo superior para o mundo inferior, né? Então, são arquétipos que vão descendo e vão construir novas possibilidades genéticas. Isso é muito novas possibilidades genéticas. Então, não surge do mundo em si. O mundo não faz nada. Nós não fazemos nada e o mundo não faz nada também. O mundo apenas recebe as projeções dos arquétipos e vai reproduzindo aquilo que vem nos arquétipos, né? Então, as possibilidades raciais, genéticas, elas vêm dos mundos superiores. E aí entra a Agartha também como um repositório de de tudo que já existiu no mundo, está lá em Agartha, né? E dos mundos superiores vem o futuro também. As coisas futuras vêm vindo do mundo cósmico superior, propiciando a formação de novas raças, novas possibilidades, assim por diante. Então, nosso irmão Júlio tem razão, é isso mesmo. São embriões.
Isso. O nosso irmão Elias, Superfilhos é o canal dele, professor. Ele complementou a pergunta: 7 anos da encarnação total da alma de JHS. Veja bem, isso é um estudo numérico, não dá para fazer. Eu não vou fazer nenhum comentário aí, porque a informação é muito pequena, né? Dos 7 anos da encarnação total, né? É E, muito e pequena. depois, e depois ele complementou, Elias: vontade, amor, sabedoria e atividade. Exatamente, exatamente. Vontade, amor, sabedoria, justamente isso aí é justamente isso aí são, ó, o nosso irmão superfície, isso aqui são as 3 características da mônada. A mônada tem 3 características fundamentais: a vontade, a sabedoria e a atividade. Veja bem. Então, a mônada, ela comporta 7 qualidades de mônadas, 7 qualidades de mônadas. É isso? E cada mônada, ela tem uma atividade específica mais ativada, ou a vontade, ou a sabedoria, ou a atividade. Então, são combinações de 7 estágios, né? 7 estágios. E o sétimo estágio da mônada é justamente a vontade, a sabedoria e a atividade agindo simultaneamente com a mesma intensidade. Então, são 7 tipos de mônadas. 7 tipos de mônadas. Aí são 7. Aí nós podemos dizer 7 linhas do conhecimento. Né? As 7 linhas do conhecimento. E nós pertencemos, cada um de nós pertence a uma dessas linhas. Né? Nós temos uma ligação com uma dessas, de acordo com a característica da mônada que ativa a nossa consciência. Né? Então, está certo, nosso irmão está certo. E o Júlio Teixeira faz um comentário: amor é a presença de Deus no homem. Tudo é a presença de Deus no homem. O nosso mestre, professor Henrique J. Souza, fala: a inteligência é o Espírito de Deus no homem. O amor realmente é a presença de Deus no homem. Tudo de superior é a presença de Deus no homem. Né? Agora, o que não é superior, evidentemente, é fruto da parte humana, do quaternário inferior. Né? Então, esse é o processo de transformação. Nós temos que nos transformarmos, não é isso? Superarmos as nossas limitações do quaternário e determinarmos que a nossa vibração fique em consonância com os graus, os níveis superiores do universo. Né? A ponto, então, de trazer para a face humana, todos as potencialidades do cosmos. Assim, Genoveva fala, assim com o Himalaia. Himalaia também, um monte, né? Está lá, Himalaia também, conhecimentos, né? O que vem do Himalaia, né? Então, tudo vem dos montes, é verdade. Tem mais uma. Tudo vem dos montes. E Júlio Teixeira também faz uma analogia, né? Montanha e pirâmide. Montanha e pirâmide, exatamente. 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 Bom, professor, chegamos ao final dos comentários e também Foi estamos muito bom. Excelente. Adorei a conversa de hoje, as perguntas, maravilhoso. Vamos continuar assim, que nós estamos num caminho bastante proveitoso. No nosso... Isso. E antes de finalizar, eu queria dar um recado. Eu queria convidar a todos para a nossa roda de conversa, toda terça-feira, tá? Às 20h40. E nessa terça-feira, dia 16 de março de 2021, é a terceira e última parte sobre o comemorativo, né, de 100 anos de Clarice Lispector. Tá? Então, é a parte 3, tá? A descoberta do mundo. Os convidados serão área de Elza Almeida, Pupilos da Moca, Santana e São Bernardo, Arielle, Byron, Danilo, Marina, Marcelo, Sofia, Vinícius, Vitória e Vinícius. Moderadores: Daniela Troncoso e Paula Esguilo e Eduardo Nunes. Então, contamos mais uma vez com a participação de vocês, tá? Brilhantando a nossa roda de conversa na terça-feira. Eu queria agradecer a participação de todos, né? E relembrando, né, o nosso irmão Eduardo, que hoje é o programa 33, tá? Do professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. E agradecer mais uma vez a participação de todos os irmãos, tá?
Pessoal, teve duas irmãs, uma da França, outra de Portugal, e lembrando que o fuso horário são de 4 horas para frente, tá? E agradecendo a participação do pessoal do Brasil, São Paulo, vários lugares do Brasil, e, professor, várias pessoas parabenizando o senhor, agradecendo, tá, professor? Muito obrigado. Muita gratidão pelo conhecimento compartilhado, tá? É, e era isso. Eu quero agradecer a participação de todos, a presença de todos, e desejar uma boa noite a todos e um bom final de semana. E para todos, luz, paz e amor para todos e até o nosso próximo encontro.